Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo, neuropsicólogo Edson Viana. Hoje passei aqui para falar um assunto bastante interessante para vocês, um assunto que vem causando muitos problemas dentro de casa nesse momento de pandemia, momento que os pais estão tendo a responsabilidade de ajudar os filhos a desenvolver o aprendizado com o suporte dos professores à distância, né? E os pais estão percebendo a dificuldade a dificuldade que está ocorrendo em passar a matéria para os filhos e percebendo algumas deficiências intelectual, cognitiva em algumas crianças, né? Eu gostaria de falar hoje de disgrafia, desortografia, descalculia e dislexia, né? Esses, essas terminologias confundem bastante e tal, mas queria explicar rapidamente aqui para vocês. Descalculia. Descalculia é uma dificuldade de cálculo. A criança ela não consegue calcular minimamente, né? Você passa para a criança, fala um mais um, tal, ela não vai saber responder. Dois com dois, ela não vai saber responder. Isso chama-se descalculia, tá? Disgrafia, é uma dificuldade motora. A criança parece que ela tem a mão presa, ela não consegue escrever, tá? Desortografia, você percebe falhas em letras. Ela costuma escrever as letras com muitas falhas, tal, menos, mesmo já alfabetizada, continua aqueles erros primários, tá bom? E dislexia, que talvez seja o que é mais evidente de perceber, que é a dificuldade de leitura. A criança, muitas vezes, a dislexia é tão forte, ela é tão severa, que a criança não consegue sequer aprender o A, o B, C, sabe? A, E, I, O, U, as vogais, ela não consegue aprender. Então, assim, não é que a criança é preguiçosa, não é que a criança tem preguiça de aprender. Pode ser que ela tenha, gente, um transtorno de déficit de atenção, tá certo? E o chamado TDAH e hiperatividade. Então, requer colaboração, ajuda de especialistas, ajuda de um psicólogo, um neuropsicólogo, né, um neurologista para poder ajudar, um fonoaudiólogo, um professor também ajuda muito, requer um trabalho em conjunto, tá bom? Então, a criança não é que ela é preguiçosa, ela não consegue desenvolver, e a gente precisa estar aí para poder colaborar nesse sentido, tá bom? Quem quiser saber um pouco mais, vai lá no meu canal do YouTube, procura saber um pouquinho mais, que eu estou falando também de outras questões. O medo, o perigo de tudo isso, de a gente não dar essa atenção para a criança, são as consequências, né? Geralmente, criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou dislexia, outros sintomas aí, né, que eu mencionei, pode ser que ela desenvolva alguns comportamentos opositórios, né? O TOD, por exemplo, pode ser que ela desenvolva também transtorno de conduta, né? Quando chega na adolescência, ela começa a aparecer alguns comportamentos não legais, tá bom? Vamos lá, quiser saber mais, entra no meu YouTube, procura na minha página, vocês vão saber. Vou estar falando um pouquinho mais, entra em contato comigo que eu estou aí para esclarecer. Um abraço, até mais.